E o Goiás está na terceira fase da Copa do Brasil. Foi um jogo mais difícil do que você esperava, José Carlos Lopes? Foi, Pasqueto, foi um jogo muito mais difícil do que eu imaginei. Eu esperava um Criciúma retraído, se defendendo, conhecendo o Goiás, esperando o erro, e não foi isso que ocorreu no primeiro tempo. O time catarinense surpreendeu com um futebol de uma marcação forte e um futebol de encarar o Goiás, de jogar também, não só no contra-ataque. Foi um time que propôs também o jogo e teve boas oportunidades, foi o dono do primeiro tempo. O time catarinense jogou melhor do que o Goiás e teve as melhores oportunidades. No segundo tempo, o Goiás mudou de atitude, o técnico Pivete acabou interferindo com mudanças já no intervalo, com o Danilo Barcelos entrando no lugar do Arthur, e dali o Goiás conseguiu descolar boas jogadas. E o Goiás continuou fazendo aquele jogo de meio campo. Aí sim o Criciúma se retraiu, fez cera, e o Goiás não desistiu hora nenhuma. O time conseguiu a sua vitória com essa dupla fenomenal até agora. Vinícius e Nicolas decidiu mais uma vez, uma dupla que vem fazendo uma assistência e o outro gol. E o Goiás ganhou com merecimento. Mas foi muito mais difícil do que eu imaginava, Pasqueto. Ô Tim, foi mais difícil do que você imaginava? Goiás 1, Criciúma 0, Verdão classificado? Foi, Pasqueto, foi porque o Goiás vinha jogando muito bem e hoje o primeiro tempo foi muito mal. O time do Goiás no primeiro tempo hoje não se encontrou, tomou sustos lá atrás. O Criciúma teve pelo menos 5 boas oportunidades de fazer o gol e o Goiás só teve um ataque ali com o Maguinho. Então o Goiás hoje no primeiro tempo foi um time irreconhecível. Agora, no segundo tempo não. Aí sim foi o jogo que eu esperava do Goiás, se impondo, indo pra cima, buscando jogada pelos lados, buscando jogada por dentro, sendo um time criativo que criou várias jogadas. Faltava ainda um pouco mais na questão da finalização, mas aí brilhou a estrela de novo da dupla Vinícius e Nicolas, e o Nicolas fez um golaço, mas o Goiás não tomou susto no segundo tempo. Mesmo realmente fazendo o gol, a equipe do Criciúma cresceu um pouquinho, mas a gente não viu o Tadeu trabalhando no segundo tempo. E méritos também, Pasqueto, muito pelo trabalho do técnico Bruno Pivete. Para mim, hoje ele fez uma leitura perfeita, para mim ele acertou em todas as substituições, inclusive também na escalação inicial do time. Para mim ele entrou com o time certo, por mais que o time não tenha rendido bem no primeiro tempo. Foi justa a classificação do Goiás, Tim? Pra mim foi justa, Pasqueto. Futebol é feito de gols. O Criciúma teve as oportunidades, não conseguiu ser eficiente e o Goiás foi eficiente. Foi tempos distintos. Primeiro tempo do Criciúma, segundo tempo do Goiás, só que o Goiás foi um time mais eficiente. Então não tem que contestar essa classificação do Goiás. Foi muito justa porque é um time que realmente fez um bom futebol no segundo tempo e mereceu a classificação. Justa, Lopes. Justíssima, justíssima. O time do Goiás jogou o primeiro tempo abaixo do que podia, mas o Criciúma não teve eficiência, não foi eficaz. E o Goiás, no seu tempo, realmente encurralou o time do Criciúma e fez o seu gol. Então isso é o merecimento, porque o futebol, como disse o Tim, é feito de gols, e gols legais. E o gol foi legal, né? Um gol legal, então a vitória do Goiás foi merecida. Mas ficou o aviso. Ficou o recado dado aí. O time do Goiás precisa melhorar em muitos pontos, inclusive na criação no meio do campo. Eu já venho cobrando isso há muito tempo, de que o Elvis precisa de um substituto ou de um concorrente para fazê-lo levantar a cabeça, como fez no final da Série B no ano passado, decidindo. Então o Goiás tá com um aviso aí. Ganhou R$1.900.000, mas o Criciúma deixou um recado. O Goiás precisa melhorar. Aliás, esse é um questionamento para daqui a pouco. Ô Lopes, melhores e piores nesta vitória que deu a classificação ao Goiás contra o Criciúma? Os melhores, o Vinícius, o Nicolas e o Tadeu. Esses foram os melhores no time do Goiás. O zagueiro Reinaldo também fez um bom jogo, cumpriu um bom papel. E o Diego também recuperou bem, fez um bom segundo tempo. Esses foram os melhores. E piores são aqueles do primeiro tempo, né? Quase todo mundo jogou mal. O Maguinho ficou abaixo do que pode. O Arthur não jogou quase nada. Tivemos também o Luan abaixo do que pode. Então esses foram aqueles
que poderiam jogar mais e deixaram de jogar. E aí, craque Tim, melhores e piores do Goiás? Pra mim, melhores, Pasqueto, a dupla, que tá realmente fazendo um estrago aí, tá jogando muito, tanto o Vinícius como o Nicolas, e eu vou incluir o Bruno Pivetti. Pra mim, o treinador do Goiás hoje foi muito bem, desde a escalação inicial até nas mexidas, nas substituições. Ele teve colocou o Danilo Barcelos ali no intervalo do jogo, depois colocou o Apodi, colocou outros jogadores, o Pedro Raul, e realmente as mexidas dele realmente fez com que o Goiás crescesse na partida e chegasse a essa vitória. E os piores, Pasqueto, pra mim ficaram devendo os dois alas, Maguinho e também o Arthur, e eu incluo o Elvis. O Elvis é muito bom jogador, muito técnico, mas a maneira que ele jogou hoje realmente ele não acrescenta. Ele precisa ser um jogador realmente ali de próximo da área, de criatividade. Ele jogou praticamente recuado ali, buscando bola nos pés dos zagueiros, tocando de lado, e isso o Goiás não precisa. Precisa de um meia que seja agudo, que seja criativo, e o Elvis hoje não foi, e hoje para mim ele também ficou devendo. Muito questionou-se que o Goiás não teria sido testado até agora na temporada. Porque os times que ele pegou no Goiano e o Souza no primeiro jogo não passavam essa impressão ou então esse devido teste ao Goiás. Hoje ele foi, Tim, e aí uma classificação apertada como foi hoje, placar mínimo 1-0. Ela passa qual tipo de recado pra galera, pra gente inclusive e pra diretoria do Goiás? Pra mim, Pasqueto, o Goiás teve um teste mais difícil hoje. Pegou uma equipe mais organizada dentro de campo, que deu trabalho. E passa a lição que o Goiás não pode fazer num primeiro tempo tão ruim como fez. Principalmente quando pega adversários mais qualificados. Daqui a pouco ele tá aí, tem a semifinal do Goiano, tem tudo para classificar para a final e vai ter um clássico caso o Goiás consiga chegar à final. Depois tem Campeonato Brasileiro e o Goiás precisa ter uma regularidade dentro de campo. Ter um jogo mais consistente. Hoje realmente deixou a desejar no primeiro tempo, então realmente teve essa falta de entendimento dos jogadores dentro de campo. Foi um time longe, um time que deu muito espaço para o seu adversário, com a marcação frouxa, e isso não pode acontecer. Para mim o Goiás realmente faz uma temporada muito boa e hoje ele teve um teste mais difícil, mas pelo que ele mostrou no segundo tempo, a gente sabe que o Goiás tem condições de jogar muito mais ainda e crescer ainda mais na temporada. E aí, Lopes, a classificação como aconteceu hoje, ela deixa algum recado? Ensinamentos, né? Ensinamentos. Foi uma escola hoje. O time do Criciúma passou para o Goiás um recado muito firme de que quem encarar o Goiás vai ter brecha para jogar, né? Tem brecha pelas laterais, tem no miolo da zaga, a marcação que não é forte no meio-campo. E é um time que, se você marcar, como marcou muito bem o primeiro tempo o Vinícius ali, você dificulta. E outro recado, Luan. Cadê você, Luan? Luan. Então, é um jogador que precisa realmente despertar, entrar em forma, não sei quanto tempo ainda mais, mas ainda muito longe de ser aquele jogador que nós comemoramos, pelo menos da minha parte comemorei, dizendo que se estivesse em condições físicas e médicas ideais, seria a maior contratação dos últimos anos do futebol goiano. Então o recado foi dado, se você tira ali o espaço do Vinícius, você praticamente anula o Goiás. É muito pouco, é preciso ter um repertório maior. As opiniões do José Carlos Lopes e do craque Tim sobre a classificação do Goiás, que venceu o Criciúma por 1-0, gol de cabeça do Nicolas no segundo tempo. O Verdão está na terceira fase, recebe R$1.900.000. Sorteio dos confrontos acontece no dia 28 de março.